Olá, boa noite. Hoje, dando continuidade ao tema da saúde mental masculina, eu trouxe aqui duas coisas para a gente conversar rapidamente aqui, para a gente pensar um pouquinho, que é o conceito de recalque do Freud e o conceito de sombra do Jung. Por quê eu vou falar sobre isso? Quando a gente entende melhor os mecanismos da mente, como eles funcionam, por que funcionam, tudo, fica mais fácil de entender porque em alguns momentos nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com a nossa própria vida, criando assim distúrbios, problemas e dificuldades de convivência, relacionamento e também de vida. Então o conceito de recalque que Freud colocava era o seguinte: ele dizia o seguinte, que recalque é um mecanismo de defesa inconsciente que afasta da consciência pensamentos, desejos, emoções ou lembranças que provocam sofrimento, culpa, vergonha ou ansiedade. Só que esses conteúdos não desaparecem, né? Eles permanecem ali no inconsciente. Eles ficam numa caixinha ali, fechados, e com o tempo eles vão querer sair e se manifestar. Eles podem se manifestar de várias maneiras, através dos sonhos, sintomas emocionais, ansiedade, fobia, atos falhos, comportamento repetitivo. Um exemplo que a gente pode citar que é uma pessoa que aprendeu desde criança que demonstrar tristeza é sinal de fraqueza. Pode recalcar sua dor emocional. Anos depois, pode apresentar crise de ansiedade, irritabilidade, sintomas físicos, sem compreender a verdadeira origem. Então, o homem, ele tem muito disso, né, desse recalque, de não querer assumir as suas emoções, os seus desejos, pensamentos, emoções, lembranças. E muitas vezes ele não fala, ele não verbaliza, ele não deixa claro, ele foge disso. E com o tempo isso vai se manifestar. O inconsciente ele não vai falar, olha, você está assim porque há 10 anos atrás você podia ter falado sobre tal coisa e não disse. Ou há 5 anos atrás você sentiu tal coisa e não disse. Vamos pegar um exemplo, quando você é adolescente. Aí você se apaixona por uma pessoa, mas você fica com vergonha de ser rejeitado por aquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai muitas vezes reprimir esse sentimento, achando que você não é merecedor daquela pessoa, que aquela pessoa é demais para você, que você não tem condições de ficar com ela. Isso vai fazer com que você se sinta menor, inferiorizado. E esse sentimento de carinho, de afeto que você poderia ter falado, manifestado, o desejo de namorar, o desejo de estar junto, ele vai ficar lá represado. E com o tempo ele vai se manifestar como? Com sonhos dos mais variados, que às vezes você nem compreende, com sintomas emocionais, ou seja, você fica mais seco, mais arredio, não fala, né? Quase que aparentemente você não tem emoções, você se torna muito ansioso, né? Quer tudo muito rápido, quer resolver, sabe? Não enfrenta a situação, vira fobia, medo de altura, medo de lugar fechado, medo de conviver em sociedade, medo de pessoas, atos falhos, você diz uma coisa e faz outra, né? E comportamentos repetitivos, até mesmo em relacionamentos. Você começa a procurar pessoas que você sabe que elas não vão ficar com você, o famoso dedo podre que o pessoal fala, né? Mas é uma forma de você justificar esse sentimento de não se achar bom para uma pessoa, para aquela pessoa, para aquelas coisas. Então você procura relacionamentos que você sabe que não vão dar certo, mas é uma forma de você justificar. Ah, não deu certo porque tinha os outros interesses, tinha uma outra religião, tinha um outro conceito, tinha uma outra vida. E aí você vai se tornando uma coisa repetitiva. Todos os seus relacionamentos, trabalho, emprego, convívio, acabam sendo sempre a mesma coisa.
Então, como ele coloca aqui, né, que uma pessoa que aprendeu desde criança a demonstrar que demonstrar tristeza é sinal de fraqueza, pode recalcar a sua dor emocional. Anos depois pode apresentar crise de ansiedade, irritabilidade e sintomas físicos, sem compreender a verdadeira origem. Aí vai vir dor nas pernas, dor no corpo, síndrome do pânico, um monte de coisa. Você vai se tratar, você vai no médico, você vai tomar remédio, medicação e não resolve. Por quê? Porque o teu corpo está reagindo à questão emocional do teu passado. Então temos muitos homens aí que não falam, não se manifestam, não falam o que estão sentindo, o que pensam e vão engolindo. Engole o choro. O homem não chora, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem tem que ser provedor, o homem tem que manter tudo, o negócio todo. Vai gerar recalque. Já o Jung, ele fala sobre a sombra. Para Jung, a sombra representa os aspectos da personalidade que a pessoa não reconhece, rejeita ou considera incompatíveis com a imagem que tem de si mesmo. A sombra não contém apenas conteúdos negativos. Ela pode guardar raiva reprimida, inveja, egoísmo, medos, mas também criatividade, sensibilidade, coragem, talentos não desenvolvidos. Um exemplo, né? Um homem que acredita precisar ser sempre forte emocional, ser forte e racional, pode rejeitar sua sensibilidade, a capacidade de mostrar afeto, e essas características passam a compor sua sombra. Então ele tem todas essas qualidades, ele tem todos esses dons, mas essa sombra, vamos dizer, ela toma conta dele e ele não manifesta, e ele vai sofrendo com isso. Ele cria uma imagem, eu passei muito por isso, né? De eu criar durante um bom tempo, principalmente no meu trabalho, eu acreditava que eu tinha que passar uma imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que não erra, uma pessoa que tinha todas as respostas, tem todas as respostas. E isso vai deixando você extremamente irritado, cansado, sabe? E o que as pessoas vão falar se descobrir que eu não sei resposta para tudo? Que eu não sou tão bom quanto eu tento passar. Então você começa a entrar num processo aí de questionamentos, de incompreensão pessoal. E você precisa trabalhar isso. Você precisa encontrar uma resposta com isso daí, né? Então, as diferenças principais de recalque e sombra, para Freud, né, que é um mecanismo de defesa, e para Jung, que é uma estrutura de personalidade. Para Freud, afasta conteúdos dolorosos de consciência. Para Jung, reúne aspectos rejeitados do eu. Ou seja, eu começo a não aceitar qualidades que eu tenho, sabe? Até mesmo os defeitos que eu tenho. Eu acabo não vendo, não observando, querendo esconder isso tudo. Para Freud, o recalque, ele vai também a pessoa fica focada nos conflitos psíquicos, né, nos problemas que tem psiquicamente. Para Jung, ele foca no autoconhecimento e na individuação. Ele vai atrás do autoconhecimento, mas para si, só para si. Para o Freud, o recalque pode gerar sintomas neuróticos. Já para Jung, pode gerar projeção sobre outras pessoas. Então eu começo a me apaixonar ou odiar uma pessoa sem o conhecer, sem saber quem é. Então eu começo a criar uma projeção. Eu crio um eu idealizado, não verdadeiro. Então nesses dois conceitos, né, que a gente pode dizer que muitos conteúdos são recalcados, acabam fazendo parte da sombra. Entretanto, para Jung, a sombra é mais ampla do que recalque freudiano. Aquilo que negamos em nós frequentemente aparece projetado nos outros. Por exemplo, uma pessoa que não aceita sua própria agressividade, por enxergar agressividade em todos ao redor. Uma reflexão para a saúde emocional masculina que é o tema de hoje. Muitos homens foram educados para recalcar as emoções como medo, tristeza, vulnerabilidade. Com o tempo, esses sentimentos podem formar uma sombra psicológica, que se manifesta em explosões de raiva, isolamento emocional,
dificuldade em pedir ajuda, ansiedade, depressão silenciosa. Por isso a necessidade do trabalho terapêutico consistente em trazer esses conteúdos à consciência, compreendê-los e integrá-los de uma forma saudável, transformando aquilo que era fonte de sofrimento em fonte de autoconhecimento e crescimento. Como dizia Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida a ponto de você chamá-lo de destino. Então, muitas vezes, meu destino não é destino, é você que está se deixando dominar pelo teu inconsciente. Então, o que eu estou falando hoje, trazendo esses conceitos, tanto do Jung quanto do Freud, é que a gente vai criando, sabe, esses arquétipos, essas imagens da gente mesmo, que com o tempo vão consumindo quem é a gente de verdade. E num próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o falso self do Winnicott, né? Que é aquela maneira de falar, que a gente tem de falar: como é que você tá? Não, tô bem, tá tudo legal, tá tudo bacana. E você não tá bem, não tá bacana, mas você se esconde para não mostrar para as pessoas a sua vulnerabilidade, suas dificuldades. Assumir os seus problemas, conversar, passar pelo terapeuta, passar pelo psicanalista, pelo psicólogo, né, pelo psiquiatra, por pessoas que você fale livremente do que sente, te ajuda a melhorar. Pensa nisso. Até o próximo.